Análise técnica ou análise fundamentalista? Eis a questão. Qualquer iniciante na Bolsa de Valores em algum momento vai se deparar com essa dúvida: qual escola de análise irá utilizar na hora da tomada de decisão de investir em ações? Quer saber mais sobre o tema? Sou Beto Assad, analista técnico de ações, e agora vamos discutir um pouquinho sobre as duas escolas de análise mais difundidas no mundo. É consenso comum que a análise fundamentalista é muito mais utilizada para investimentos de longo prazo, enquanto a análise técnica ou a análise gráfica é mais utilizada para operações de curto e médio prazo. Isso inclusive criou uma certa rivalidade entre as escolas, sendo que de cada lado existem alguns defensores ferrenhos, defendendo que uma escola é muito melhor do que a outra. Mas será que isso tem mesmo que ser assim? Falando um pouquinho de maneira bem prática e rápida sobre a análise fundamentalista, ela foca em fundamentos da empresa e da economia. Então, quem vai tomar a decisão de investir com base na análise fundamentalista vai olhar os balanços da empresa, vai tentar fazer projeções macroeconômicas, entender como está a economia, taxa de juros, como está também o setor onde a empresa que a pessoa está analisando se encontra, se tem possibilidade de crescimento ou não. Ou seja, vai fazer projeções tanto para a empresa quanto para o cenário na qual ela está inserida, para tentar determinar o quê? O valor justo da ação. Dessa maneira, a pessoa vai tentar determinar se aquela ação que ela está analisando está barata ou cara no mercado e se vale a pena comprá-la naquele atual momento. Enfim, quem está utilizando uma análise fundamentalista está buscando valor, um potencial de valorização para essa empresa ao longo do tempo. Além disso, existe também a possibilidade da pessoa montar uma carteira que se chama uma carteira de dividendos, ou seja, o investidor não está só de olho na possível valorização que as suas ações venham a ter ao longo do tempo. Ele se preocupa muito mais com os dividendos, com os proventos que as ações vão pagar ao longo de sua história. Ou seja, ele vai tentar ganhar então tanto com a valorização quanto com esses proventos que vão sendo recebidos ao longo dos semestres e dos anos. Já quem investe pela análise técnica não está muito preocupado com a questão valor, e sim com a questão preço, que são coisas bem diferentes. Quem utiliza a análise técnica está, na verdade, preocupado com a movimentação de preço de determinado ativo. Muitas vezes, a empresa para a pessoa não passa apenas de um código que ela vai ver na sua plataforma gráfica, ou seja, ela vai colocar lá o código dessa empresa e vai tentar fazer o quê? Antecipar as movimentações de preço daquele ativo que a pessoa escolheu. E como é que ela vai tentar fazer essa antecipação da movimentação de preços? Estudando o histórico de preços do ativo plotado num gráfico. Então ela vai olhar o que aconteceu no passado, tentar determinar padrões de movimentação de preço que se repetem, e aí sim ela vai tomar as suas decisões de entrada e saída de qualquer tipo de ativo. O investidor irá utilizar uma série de ferramentas técnicas baseadas no preço e no volume do ativo. Ou seja, a bolsa manda para o investidor as informações de preço e de volume ao longo do tempo no qual os ativos foram negociados. Então, todas as ferramentas, digamos assim, técnicas, todos os indicadores que vocês forem conhecer no futuro são baseados nessas duas informações, preço ou volume, ou preço e volume. Tudo deriva disso. Assim, como a gente já falou, o trader ou o investidor vai tentar determinar pontos interessantes para comprar seus ativos e sair, seja no lucro ou no prejuízo, caso ele acredite que a operação tende a ficar cada vez pior, Ou seja, digamos que ele fez uma operação imaginando que ela ia andar, 5, 10% a favor dele. Mas como isso não é uma ciência exata, a operação, digamos que deu certo, aconteceu alguma coisa na qual as expectativas daquele investidor não foram cumpridas e aquela ação passou a cair. Então ele concluiu que a partir de certo patamar não valeria mais a pena segurar essa posição porque ela tenderia a cair ainda mais. Então ele vai e sai dessa operação ou investimento assumindo prejuízo para que ele não fique maior. Então a análise técnica vai ajudar nesses dois pontos, tanto para a pessoa tentar pegar uma operação que seja lucrativa e também determinar pontos onde vale a pena ela sair da operação caso ela se torne muito negativa. E aí
o trader ou investidor vai tentar assim diminuir o seu prejuízo, vai tentar limitar as suas perdas. Por isso mesmo, a análise técnica acaba sendo apontada como a principal ferramenta para operações aí de curto e médio prazo, em detrimento da análise fundamentalista, que é você ficar observando os fundamentos e pensando em quanto a empresa pode valer no futuro, acaba realmente sendo uma escola na qual é mais interessante sim para o longo prazo. Mas elas são mesmo concorrentes? Na minha opinião, não. E muito pelo contrário, elas se complementam e muito bem, principalmente para bons analistas, tanto técnicos quanto fundamentalistas. Como a gente falou um pouquinho já da análise fundamentalista, ela é muito boa para determinar se uma ação está cara, se está barata, se você tem potencial de ganhos ao longo do tempo, né? Se você acredita que é uma empresa que tem chances de se valorizar ou de continuar pagando bons dividendos. Porém, o que acontece com a análise fundamentalista, no meu ponto de vista, é que ao você falar que uma ação está barata, não significa que ela possa ficar ainda mais barata no mercado, porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com a economia. A gente tenta antever alguns acontecimentos que envolvem taxa de juros, políticas econômicas, fatos importantes nas economias internacionais que afetam muito, né, por exemplo, a economia americana, a economia europeia, afeta muito a economia brasileira. O que acontece lá é muito interligado também com a nossa economia. Então, análise fundamentalista, a gente tem que tentar antever muitos pontos que às vezes não estão sob controle do analista em questão. Então, muitas vezes empresas que estão sendo consideradas baratas podem ficar ainda mais baratas, principalmente quando o mercado entra no que a gente chama de tendência de baixa, ou seja, a gente passa por um período às vezes mais longo do mercado caindo como um todo. E até empresas que são muito lucrativas, muito interessantes, acabam também perdendo valor, acabam se desvalorizando ao longo do tempo. E nisso, a análise fundamentalista não vai ter como dar uma questão de timing de entrada, o tempo correto de entrada na ação. Ela pode falar para o investidor que elas estão cada vez mais baratas, mas ela não vai mostrar de maneira mais objetiva se existe alguma chance daquela queda parar, enquanto essa realmente não acontece. A análise fundamentalista pode ser muito boa para determinar se a empresa está barata ou cara. Mas assim como a análise técnica, ela possui também bastante subjetividade. Ela depende de muitos fatores que podem vir de dentro da empresa, mas também vêm da economia como um todo, seja a economia interna quanto a economia externa. E quando o mercado, por exemplo, entra numa tendência de baixa devido a fatores que se sobrepõem à situação da empresa, uma empresa que às vezes está sendo considerada barata por muitos analistas, pode continuar a ficar mais barata, que é isso que acontece numa tendência de baixa mais longa no mercado, ou seja, até ativos de boa qualidade tendem a ter o seu preço desvalorizado ao longo do tempo. E aí aquela compra que na análise fundamentalista logo de cara parecia ser muito interessante, quando a gente olha, por exemplo, para a questão gráfica, a gente vê que o ativo está numa tendência de baixa muito forte e ele continua a perder valor e às vezes dá sinais técnicos que vai continuar perdendo valor. Então, eu gosto muito de juntar a análise técnica e a análise fundamentalista para justamente ter uma análise mais completa do cenário na qual a empresa está envolvida. Se você está pensando em um prazo mais longo, você tem que saber o que aquela empresa faz e qual é a chance dela dar certo, dela continuar gerando renda, gerando proventos para você. Caso contrário, tentar fazer operações ou investimentos só no gráfico, pensando no longo prazo, mas sem ter um ponto determinado de saída no prejuízo se as coisas derem errado, é sinônimo de fracasso, não vai dar certo. Portanto, se você pensa no longo prazo, você tem que ter bons conhecimentos de análise fundamentalista e aí sim você pode ter um conhecimento mais básico de análise técnica para ajudar a entrar nas ações. Mas você tem que saber sempre, pelo menos, o mínimo essencial de cada uma das duas escolas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que a informação aqui tenha sido de grande ajuda para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.